Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e eu vou fazer um videozinho hoje bem simples falando sobre como realizar análises descritivas. As análises descritivas elas são super úteis para descrever dados, resumir dados, apresentar dados, e a gente geralmente apresenta esses dados, na metodologia dentro do item participantes ou amostra, onde a gente precisa falar um pouquinho sobre variáveis que a gente coleta, como idade, média de idade, desvio padrão, A gente usa muito as medidas de tendência central, média, moda e mediana, e as medidas de dispersão também, além de frequências, porcentagens, de dados categóricos ou até dados escalares mesmo. Tá? Então, vou falar um pouquinho sobre como puxar essas análises descritivas no PSPP, para a amostra e para dados, principalmente dos fatores de instrumentos psicométricos. Olá pessoal, vou fazer um videozinho aqui para falar um pouquinho sobre análises descritivas, que geralmente são utilizadas aí para caracterizar a amostra, mas também para que a gente gere tabelas, de médias, dos fatores de um instrumento. Então, são dois exemplos aí de análises descritivas. Só lembrando que a análise descritiva, a estatística descritiva, ela trabalha apresentando números, descrevendo números, resumindo dados, ok? E aí, como exemplo, eu vou pegar aqui um artigo. A gente está aprendendo a estatística para poder entender artigos científicos e construir artigos, a partir de processos de coleta de dados, de pesquisa. E eu vou trabalhar aqui com o exemplo de um artigo que fez avaliação de habilidades sociais, e relacionou essas habilidades sociais com variáveis sociodemográficas, isso em crianças. Então, foi utilizado um instrumento que avalia as habilidades sociais, um instrumento psicométrico, que nesse caso aqui foi utilizado um instrumento de autorrelato, onde as crianças falam sobre as suas próprias habilidades, julgam, e tem também o heterorrelato, onde professores e pais falam sobre os seus filhos, tá joia? Bem, já no resumo a gente consegue encontrar relato dos dados sociodemográficos, de análises descritivas. Então, a gente tem um pouquinho aqui de dados sobre a amostra. Então, tem aqui 257 estudantes de primeira a quarta série. Vai falar aqui também de dados dos pais, os 185 pais, 12 professoras. Na maioria das vezes vem também aqui no resumo a média das idades, a frequência e porcentagem dos participantes com relação a variáveis, como sexo, por exemplo, 70% de pessoas do sexo masculino. Então, no resumo, a gente já encontra alguns dados sociodemográficos. Mas a gente encontra mesmo, de forma mais descritiva, lá no participantes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um relato. A pesquisa participaram dessa pesquisa 257 crianças de primeira a quarta série, de duas escolas públicas, de uma particular da cidade do interior do estado de Minas Gerais, totalizando 12 classes. Em cada escola participou uma classe de cada série, indicada pela diretora, em função da disponibilidade das professoras em participar. A média das crianças foi, a média de idade foi de 8,62 anos, e o padrão 1,48, sendo 111, que representa 43,2% das crianças do sexo feminino e 146 do sexo masculino. Em participantes, a gente geralmente traz a descrição das frequências, das porcentagens, de médias, desvio padrão, de algumas das variáveis que a gente coletou, tá joia? Bem, e aqui nesse artigo a gente tem também a apresentação das médias, uma tabela com as médias dos fatores. Também por grupos aqui, Então eu tenho aqui a média dos estudantes
tá, das habilidades sociais. Tá? E aqui a gente tem uma média de habilidades sociais gerais, tá? Não temos por fatores. Então eu tenho aqui, ó, 47, né? Ele trabalha aqui com, na verdade, não é, né, é uma média de 1 a 5, é uma média do score bruto, né? Então eu tenho aqui 47 de habilidades para homens, né, e 51,18 de habilidades para meninas. Então as meninas têm mais habilidades aqui. Tá? E ele já coloca aqui também por tipo de escola, pública e particular. Né? Então, por exemplo, na escola particular, né, a gente tem mais habilidades, 51,52, do que alunos, né, da escola pública. Né? Isso aqui dentro do autorrelato, né, dos estudantes. Então, os estudantes julgaram suas habilidades sociais, né, e os dados descritivos mostram, né, que a escola pública apresenta uma média de 47,9, que é inferior, né, a 51,52. Tá? Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre essa tabela, tá, que ela é possível ser construída a partir do momento que a gente já tem as médias dos fatores. Né? Na aula anterior eu falei um pouquinho sobre como calcular as médias dos fatores, né, a partir de um banco de dados. Tá? E aqui eu vou ensinar a gerar essas tabelas, tá? Tanto tabelas simples ou por grupos. Tá? E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre a comparação das médias, né? Trazendo aí a significância dessa comparação. Ok? Bem, vamos lá. Vou pegar aqui um banco de dados que eu já tenho trabalhado com ele. Né? É um banco de dados de uma pesquisa sobre burnout. Né? Então eu cadastrei aqui 22 perguntas. Né? O instrumento psicométrico tem 22 perguntas, eu chamei de B, né? A escala de burnout com 22 perguntas, mas que essas perguntas mensuram 3 dimensões, né, do burnout, que é exaustão emocional, realização e despersonalização. Além das perguntas, a gente consegue ver que aqui, né, aqui no finalzinho, né, eu tenho aqui já a média dos fatores. Né? Então eu tenho aqui o fator exaustão emocional, o fator realização e o fator despersonalização. Tá? Esses dados eles foram gerados a partir, né, de uma função de transformação de variáveis que eu fiz anteriormente. Tá? Além disso, eu coletei sexo, masculino e feminino, idade de forma escalar, né, uma variável escalar, estado civil, categoricamente, né? E cargo também são categorias, e tempo de serviço, uma variável escalar. Ok? Bem, quando eu passo aqui para a visualização dos dados, né, eu vou ter lá na minha planilha, né, no finalzinho aqui, né, os dados, né, dos fatores. Então, tenho aqui as médias por sujeito, né? Então, cada linha aqui é um sujeito, por exemplo, sujeito 80, né, um sujeito que teve 1,18 de exaustão emocional, 4,38 de realização, né, e 1 de despersonalização. No burnout a gente torce para que a pessoa, né, para que, né, a pessoa não tenha burnout, que ela tenha baixa exaustão emocional, ela tenha alta realização, né, e ela tenha baixo índice de despersonalização. Okay? Então eu acho que aqui está coerente esse resultado para esse sujeito. Bem, então tenho todos os meus dados digitados e para eu pedir as análises eu preciso vir aqui em analisar. Tá? Então venho aqui em analisar, venho na primeira opção, estatística descritiva, já tem o nome. Tá? E venho aqui, ó, frequências. Quando eu clico em frequências, ele traz uma aba com todas as minhas variáveis, né? Então a pergunta da B1 a B22, inclusive aqui eu já tinha colocado aqui, tá, pessoal? Tenho as variáveis sociais, né? Sexo, idade, estado civil, né? Cargo e depois tempo de serviço. Depois eu gerei fator 1, fator 2, fator 3. Tá? Então, se eu quiser analisar variáveis, eu tenho que jogar aqui nas variáveis. Tá? Então, funciona dessa forma. Bem, eu vou trabalhar aqui com todas as variáveis que eu preciso descrever. Tá? Que é sexo, idade, estado civil, cargo, tempo de serviço e os fatores.
tá? Jogo aqui, tá? E aqui eu posso selecionar o que eu quero, tá? Eu tenho algumas opções aqui. Então eu selecionei aqui, é só clicar, né? Não vem selecionada, porque eu já tinha feito aqui um teste, né? Eu quero a média dessas variáveis, tá? Só que as variáveis que são categóricas não vai fazer sentido. Então, por exemplo, sexo, é masculino ou feminino, não tem média. Mas como eu tenho aqui também algumas variáveis escalares, né? Por exemplo, idade faz sentido ter média, não tem problema, eu posso pedir e eu seleciono o que me convém, né? Então, para as variáveis, né, que são numéricas, escalares, eu vou pedir média, desvio padrão. Posso pedir o mínimo e o máximo, né, porque vai me dar, por exemplo, a idade mais alta e a mais baixa, a média mais baixa e a mais alta, né? Geralmente eu peço esses. Aqui tem o erro padrão da medida, variância, né, skewness, erro padrão da skewness, intervalo, a moda, né, aquele dado que mais apareceu, kurtose, erro padrão da kurtose. Eu costumo pedir a moda, as 3 medidas de tendência central, né, média, mediana e moda. Mediana está aqui, né, e costumo pedir aí o desvio padrão, que é o que a gente mais usa. Tá? Então depois que eu peço aqui, tá, é só dar um OK. Aqui, se eu quiser gerar gráficos, é só apertar aqui. Não vou trabalhar com esses gráficos, porque a gente vai trabalhar com tabelas, né? E aqui a gente tem algumas opções também, né, de apresentação de tabelas, não precisa mexer em nada, tá? Só dá o OK, que além dessas medidas, ele traz as medidas de frequência automaticamente, tá? Então, dei um OK, o que ele vai fazer? Gera um output, né, e traz os dados, né, que foram analisados. Então, vamos analisar aqui, né, o que eu pedi. Então, ele vai trazendo aqui por coluna os dados que eu pedi, né, de sexo, idade, estado civil, cargo, tempo de serviço e fator 1, 2, 3, né, com relação às, né, às medidas que eu pedi. Eu pedi média, mediana, moda, desvio padrão, mínimo e máximo. Tá? E depois ele traz por variável, seguindo, né, sexo, idade, estado civil, cargo, as frequências. Tá? Então ele traz automaticamente as frequências. Então o que é importante para a gente? Né? As medidas que eu pedi de tendência central e de dispersão, tá? Elas são interessantes para variáveis categóricas. Né? Tá? Então aqui, ó, eu tenho o N são o número de pessoas, né? Eu tenho 223 respondentes, eu não tenho nenhum dado perdido, né? O missing, dado ausente, isso é muito bom. E aí nós vamos para a média. A idade média, né, aqui foi de 36,55. Tá? Aqui no caso, né, uma pesquisa sobre burnout, é uma média de pessoas adultas, né, de 36,5 anos. Ok. E a gente vai lá para outra variável, né, que é escalar. Tempo de serviço, 7,59 anos. Tá? E aqui eu tenho também, o que é importante, né, são os níveis do fator 1, 2, 3, que são médias. Né? Então, a média de exaustão emocional, tá, foi 2,33, realização foi 3,80 e despersonalização 2,17. Tá joia? Tem a mediana, a moda, né, para todos esses casos de variáveis escalares, né? Então, o que importa para a gente aqui são os 3 fatores, tempo de serviço e idade. Ok? Porque não faz sentido, por exemplo, né, calcular a média de variáveis categóricas, como feminino e masculino. Mas eu pedi porque ele traz as frequências, né? Então, por exemplo, masculino e feminino, ele trouxe a frequência aqui, né? Então, 105 meninas não, na verdade, né, são adultos, né? Essa pesquisa é uma pesquisa com servidores públicos, 105 mulheres e 118 homens, totalizando 123 pessoas. Aqui dá a porcentagem, né? A porcentagem válida e cumulativa, né? Como não teve nenhum erro, nenhum missing, é a mesma, tá? Ela bateu a mesma. Ok? Aqui é interessante também ver, geralmente a gente relata isso dentro né, dos nossos dados, a menor idade e a maior idade. Então, a pessoa mais nova tinha 22 anos, né, que é o mínimo, e a mais velha tinha 63 anos. Ok? Aqui também são os dados, né, mais baixos, por exemplo, tempo de serviço.
1 ano, uma pessoa que tinha 1 ano e uma pessoa que tinha 35 anos. E aqui, né, os dados máximo e mínimo também dos fatores. Tá? Então essa tabela ela é muito importante, ela vai gerar alguns dados para a gente jogar lá no nosso artigo. Tá? Essa tabela também é muito importante para relatar, né, na amostra, e outras tabelas também. Né? Essa tabela aqui ela não faz muito sentido, porque ela vai dar, né, a porcentagem de pessoas que tinham, por exemplo, 22 anos, 23 anos. Então, por exemplo, eu tinha 16 pessoas que tinham 28 anos. Tá? A gente geralmente não usa essa tabela de frequência por idade. Tá? Mas a gente pode pegar outras tabelas, por exemplo, quantos por cento são solteiros, casados, divorciados. Então, só 2 divorciados, 0,9%. Cargos, isso aqui é bem importante. Ó. 108 analistas, né, e 115 técnicos. Tá? 48,4%, 51,6%. Tá? Então, são dados bem importantes para a gente categorizar. Né? Tempo de serviço não faz muito sentido aqui também. Né? E nem as demais variáveis. Então a variável escalar dentro da porcentagem ela não faz muito sentido. Então, ela faz sentido lá nas medidas de tendência central e de dispersão. Tá joia? E aí a gente pega esses dados e depois tem que descrever e montar tabelas. Ok? Bem, a gente tem uma outra função aqui, porque eu mostrei um artigo, né, que mostrava as médias por grupos, né? Ali eu não mostrei por grupos, eu mostrei médias gerais, né, por todos. Eu posso fazer isso também no PSPP, tá? Eu venho aqui, né, vou em analisar, vou no segundo item que é comparar médias e trago só médias. Tá? Quando eu trago aqui a opção médias, ele vai me trazer aqui, tá, as opções de variáveis, e eu preciso colocar entre variáveis dependentes e independente. Tá? Como é que eu vou trabalhar aqui? Tá? A dependente é a variável que vai depender, que vai variar. Né? Então é a variável que a gente quer saber o resultado, se teve diferença ou não, é a variável que a gente mediu, né? Exaustão emocional, realização dos fatores. Tá? E aqui eu trago, né, a variável que eu quero entender. Tempo de serviço não, né? Vamos trabalhar aqui. Opa. Voltando. Vamos trabalhar com sexo, por exemplo. Tá? E aí é só apertar aqui o OK que ele vai me gerar também uma tabela. Né? A gente precisa voltar lá para o output. E no final do output, tá, ele mostra o resultado. Ixi, acabou gerando por idade aqui, pessoal. Espera aí. Acabei gerando por idade. Vamos voltar aqui. Vamos analisar. Comparar médias. Médias. Ficou idade aqui, não ficou sexo, né? Então vamos trocar aqui. Descobri o errinho. Cadê a variável sexo? Acho que eu acabei jogando ela aqui sem querer, ó. Tá? Então ela tem que aparecer aqui como variável independente. Ou seja, é a que influencia, né? Ela não depende. Tá? Vou dar o OK aqui e agora sim ele vai me gerar a tabela correta, né? Vou lá no output, sempre sai por último, né? O resultado. Tá? Vou puxar aqui e ele vai me trazer uma tabela só para feminino, por exemplo, as médias, né, de exaustão, realização e despersonalização para mulheres. E aqui no caso eu tenho só 105 mulheres, né, o desvio padrão só das mulheres e a média de exaustão de mulheres. E aqui eu tenho a média de homens, né? Então, por exemplo, os
os homens têm mais exaustão, ó, 2,38, do que mulheres, 2,28. São 118 homens, né? O desvio padrão foi 90, ou seja, um desvio padrão maior do que o desvio padrão das mulheres, ou seja, a opinião variou mais do que a opinião das mulheres. Tá? E a exaustão ela foi maior. Aqui existe uma diferença matemática, né? Entre 2,28 para 2,38. Mas a gente não pode dizer que essa diferença ela é significativa, porque a gente precisa fazer o teste de T, que eu vou ensinar mais para frente. E aqui nós temos o total, né? Então, o total é o mesmo dado que a gente tirou lá em cima, né? Então, 2,33, que foi a primeira média. Vamos ver lá em cima. Né? 2,33 foi exaustão emocional de toda a média. Então, exaustão emocional, né? 2,33 a média. Tá? Então, ele bate aqui. Então, eu posso pedir ali por grupos, né? Deu o exemplo de pedir, né, pelo grupo sexo, mas poderia pedir também por cargo, né? Por exemplo. Tá joia? Fica esse exemplo aí para vocês praticarem.